E aí, você já foi magoado por alguém? Você se lembra quando você era criança que tinha um apelido ou alguém brincava com você, falava alguma coisa que você não gostava? Eu me lembro, eu chorava muito e eu tinha um apelido de como é que é? Manteiga derretida, manteiga derretida. E isso me incomodava, mas eu chorava muito mesmo. Mas o nosso programa hoje vai falar sobre isso. Nós vamos discorrer aqui hoje, durante o programa, sobre a importância das palavras, a importância da fala numa família. Existem famílias com uma fala, com um ambiente muito para baixo, que coloca para baixo, sempre você não vai dar conta, não vai dar certo. Outras famílias parece que já são um pouco mais coloridas, têm uma fala mais alegre, mais colorida. Será que isso influencia na vida? Será que isso tem importância na vida? Eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. Eu estou com a bispa Marinês, que é psicanalista e terapeuta familiar. Tudo bem, bispa? Tudo bem, bispa. Prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom te receber aqui. E eu estou também com uma mãe de 3 filhos. 5 filhos! Então, a minha conta aqui está errada. Uma mãe de 5 filhos, que também é presbítera na Igreja Fonte da Vida, nossa querida Eliane Pereira. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Foi assim, para mim é uma satisfação estar aqui, né? Principalmente para falar sobre filhos, porque eu tenho filhos de 9 anos a 31 anos. Uau! Então, assim... Você tem uma vasta experiência. Tenho, com certeza. Uma vasta experiência. Mas é interessante, bispa, eu quero começar conversando com você. Será que influencia mesmo essa questão da fala na família? E será que existe famílias que têm uma fala mais para cima e outras uma fala mais para baixo? Ou pior, até mais tóxica, né, bispo? Aquele negócio do xingo, da briga, uma fala mais tóxica. Existe isso, bispa? É muito comum, não é? Nós acabamos, mesmo não querendo, na maioria das vezes, a nossa tendência é repetir aquilo que a gente viveu, não é? Mesmo que às vezes a gente se prepare na hora da pressão, na hora da tensão, do desgaste, do cansaço e etc., acaba vindo o que está aqui dentro, não é? E existe uma dificuldade natural do ser humano, que é a dificuldade de lidar com a contrariedade, não é? E quando vem a tal da contrariedade, da frustração, não é, a expectativa que não é satisfeita e a pessoa não tem o domínio da língua, não é? Porque é lógico que todo mundo passa por isso, mas alguns têm mais domínio de língua, outros não têm. Alguns têm mais um conhecimento da importância da fala que abençoa e da fala que amaldiçoa, outros têm menos. Então, né, aí vem, como a senhora disse, né, rasga o verbo. Fala o que deve, o que não deve, mais um pouco, não é? E às vezes se arrepende. O pior é que tem gente que nem se arrepende, né? Certeza. Falei o que precisava e acabou. Isso. Né? Que coisa. Minha querida Eliane, você tem filhos de 9 anos? 9 anos a 31. Você consegue diferenciar o temperamento dos seus filhos? Nossa, e como? Porque tem um mais falante, outro menos falante? Eu digo assim, que são as fases de quando eu não conhecia a Deus, quando foi falar de fala, quantas vezes eu, como mãe, antes de conhecer, eu falava palavras assim, às vezes, menino, larga de ser danado, menino, faz isso. E depois que eu conheci, eu vi que tanto peso que é uma palavra dessa na vida do filho. E hoje eu me vejo assim, com meu filho de 9 anos e de 18 anos, eu já sou mais, eu já meço as palavras para falar.
Agora, o de 31 anos fala assim, mas quando eu era criança a senhora não falava dessa forma. Então, assim, é interessante. Quando a gente conhece a palavra, né? E quando não conhece, quando pratica. Né? Porque, às vezes, a gente peca por ignorância, de não conhecer. Porque uma palavra tem poder. E, principalmente, da mãe. Né? Se a mãe fala palavras, né, que edifica, o filho também vai falar. Agora, se a mãe fala palavras que não edifica, vai amaldiçoar. Eu tive uma experiência interessante. Eu não sei qual foi o fim da história, né? Não acompanhei a família, mas pouco tempo depois que nós nos casamos, eu e o apóstolo, nós moramos num apartamento, num conjunto de apartamentos, desses que de um apartamento escuta tudo que está acontecendo no outro, né? Tem muito por aí, né? E eu me lembro que à tarde, às vezes uma tarde, eu estava em casa e marcou bem porque eu estava gestante, né? E, gente, eu estava passando tão mal, meu Deus do céu, daqueles enjoos terríveis de gestação. E tinha uma vizinha nossa ensinando matemática para uma criança. Mas essa mulher, ela xingava tanto a criança, seu burro, seu cabeça dura, desse jeito você não aprende. Teve uma hora que eu acho que ela deu uns tapas na criança, a criança chorou. Não adianta, eu estou perdendo meu tempo com você. Aquilo foi me fazendo tão mal. Eu fui passando mais mal ainda, sabe, de ouvir aquela mãe falando com aquela criança daquele jeito. Bispa, e como funciona isso? Você que é psicanalista, você que atende famílias, como funciona isso, esse tipo de fala para uma criança que está em desenvolvimento? Bom, a criança, a autoestima de uma criança, o senso de valor, ele é formado pelos cuidadores, né? Quem está ali com a criança, os pais, as pessoas que estão cuidando. Então, ela por si só não nasce sabendo quem ela é. Quem vai determinar o que ela é, quem ela é, são as pessoas que estão cuidando dela. Então, se ela ouve aí repetidamente, né? Você é burro, você não aprende nada, você começa, você não termina, estou perdendo meu tempo, você não vai dar em nada. A gente está falando algumas coisas mais simples, não é? Porque sabemos que coisas mais pesadas podem ser ditas. Então, a criança acaba acreditando que é isso mesmo, ela é isso, não é? E aí ela vai levar isso para a vida. Ela vai reagir como isso. Como isso também, não é? Ela vai reagir, como a senhora falou, e vai levar isso para a vida. A autoestima dela vai ser... vai ser formada dessa maneira, pensando menos, né? E o referencial de valor dela sempre fica pensando, aí. Por exemplo, com relação à matemática, não consigo. Não consigo. Não vou nem tentar, não dou conta. Não é? E não ajuda, né? Não. Esse tipo. E recentemente estou comentando sobre isso porque eu acho muito importante. Eu assisti um filme também, eu não vou fazer propaganda, falar o nome do filme para não fazer propaganda, mas o filme muito interessante, e a história é mais ou menos isso, é uma criança que se perde e quando adulto volta para procurar a família de origem. Mas a lembrança do menino, o menino se perdeu com 4, 5 anos, a lembrança dele que ficou guardada lá no coração foi a seguinte: uma mãe muito pobre, ignorante, que não sabia ler, mas que toda hora falava para ele o seguinte: good boy. Good boy quer dizer bom menino. Bom menino. Tudo que ele fazia, ela falava isso, bom menino. Então ele cresceu bom menino. Uhum. Mesmo quando ele não tinha mais essa fala da mãe, bom menino, ele cresceu, ele se tornou um bom menino. E depois ele volta para procurar a família. Eu achei interessantíssimo isso. É o receber, né? Ele ficou na mente dele, aquele bom. Então, tudo que ele ia fazer, ele pensava. E isso é interessante porque eu vejo na experiência minha com os meus filhos em relação a isso.
Porque quando eu falo com meu filho de 9 anos, hoje ele fala, ai mamãe, eu não vou dar conta de fazer. Filho, nunca fala essa palavra para você, não vou dar conta. Todos nós damos conta. Nós temos dificuldade, mas você vai dar conta. Aí ele vai e faz a prova e chega, mamãe, eu dei conta. Eu falei, tá vendo? Ele fica alegre, dizendo, mãe, eu fiquei pensando, ó, eu vou dar conta. E deu conta. E acaba dando conta. É, porque o filho reflete, né, no que a palavra que a mãe fala. É o programa Vida e Você, tentando ajudar aí para ver se melhora um pouco esse ambiente aí na sua casa, que às vezes pode não estar tão bom quanto você gostaria. Não saia daí, nós temos uma matéria interessante, assiste aí e depois a gente volta. Termo, promessa verbal, afirmação, doutrina. Esses são apenas alguns significados do vocábulo palavra. É por meio dela que expressamos sentimentos, desejos e ambições. Presentes no nosso dia a dia, nem sempre nos damos conta de como as usamos, mas muitas pessoas garantem ter consciência do poder das palavras. Você toma cuidado com as palavras que você diz? Pelo menos eu tento. Às vezes uma palavra mal falada, mal posicionada, pode causar, às vezes, até um trauma na pessoa. Você está dirigindo ou quem está falando. Para ter ideia da força que as palavras têm, basta consultar os primeiros versículos da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Deus disse, haja luz e houve luz. Foi assim que o mundo foi criado, por meio de uma ordem verbal. A palavra tem poder e influencia o universo. E, claro, nossas vidas. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, com a sua fala, com as suas palavras, você pode construir coisas positivas, como você pode derrubar também. Esta psicóloga explica que a ciência já produziu vários estudos que comprovam a influência das palavras na vida do ser humano. A ciência vem afirmando, através de vários estudos, tanto das neurociências quanto da física quântica, que isso que às vezes a espiritualidade já afirmava, hoje vem sendo confirmado pela ciência através de vários experimentos. Que o que a gente afirma, de acordo com como saem as nossas palavras, sejam elas positivas ou negativas, isso altera a nossa neuroquímica, como o nosso cérebro vai responder a isso, que neurotransmissores, que hormônios vão ser secretados ali, e se são palavras positivas, a gente tende a receber no nosso organismo a sensação de bem-estar, coisas que estão ligadas à sensação de felicidade. A jornalista Cristiane Rodrigues reconhece esse poder. Por isso, desde que engravidou da Alice, hoje com 2 anos de idade, dizia palavras positivas sobre a filha. Desde que ela era bebezinha, eu procurava falar palavras de bênçãos, né, na vida dela. Ia trocar, eu sempre cantava cantava para ela musiquinhas de Deus, profetizava, né, na vida dela que ela era princesa, falava de Jesus. Então, desde sempre. Fora no ventre, né, que eu sempre orei para que Deus me desse sabedoria para poder encaminhá-la aí na palavra de Deus, com temor, né? E é isso, sempre palavras de bênçãos, palavras positivas, né, que vai motivá-la e que vai fazê-la se tornar uma pessoa do bem mesmo, né? A psicóloga diz que a mãe está certa. Tudo que é dito tem relação com o futuro dos filhos. E isso acontece também porque o som é acompanhado de outros sinais. Ela vibra também, e é essa vibração que altera o que eu atraio para a minha vida, que altera inclusive as minhas emoções, então a gente precisa cuidar disso. Se eu estou nesse ambiente, eu preciso ver como é que é a minha linguagem, como é que é o meu autodiálogo comigo mesmo. Se eu tenho esse autodiálogo positivo, uma visão positiva de mim mesmo, é uma forma de eu me blindar desse contexto. Cristiane afirma que todo o cuidado para falar com Alice fizeram uma diferença no comportamento da criança. Sempre motivo ela a fazer algo, às vezes criança, né, quer fazer alguma coisa, não consegue, se irrita. Eu vou lá e falo, não filha, você consegue aqui, ó, é só fazer assim. Você consegue, tá vendo? E aí quando ela consegue a gente aplaude, bate palmas. Então assim, sempre tá mostrando para ela que ela pode, aquilo que ela quer ela consegue, né, se fizer com dedicação, com jeitinho. E
sempre essas palavras de bênção mesmo na vida dela. Especialistas defendem que quando as palavras ditas de forma pejorativa interferem diretamente na saúde mental, é preciso buscar ajuda psicológica. Eu costumo dizer que sempre o ponto de pedir ajuda é quando a gente está tendo algum prejuízo, quando a gente percebe que esta situação está causando prejuízos na nossa visão com a gente mesmo, na nossa forma de lidar com a gente mesmo, nas nossas relações, ou no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso ambiente familiar. O que fazer então quando palavras lançam maldições sobre nossas vidas? Primeiro eu tenho que aceitar Jesus na minha vida. Porque, como filha de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. Então, primeiro eu tenho que aceitar Jesus para que essa maldição seja quebrada. E segundo, como eu aceitei Jesus, eu procuro conhecer Jesus, eu sei quem é Jesus. O sangue de Cristo foi derramado lá na cruz por minha causa, então eu tenho muito valor. Então eu vou reconhecer, na medida que eu conheço Jesus, né, eu vou sabendo quem sou. Viu que matéria interessante? Pois é muito importante a gente tomar cuidado com o que fala e com o que fala para a gente também. Eu estou aqui com convidadas muito especiais, a Bispa Marinês, que é ela que está à frente do DAI, que é o Departamento de Aconselhamento Especial da Igreja Fonte da Vida, ela é psicanalista, e eu estou aqui com a presbítera Eliane, que é mãe de 5 filhos, tem das idades aí de 9 a 31 anos, quer dizer, experiência não falta aí, né? Bispa, você já teve que lidar com uma pessoa que chegou para você e você percebeu, não é, que o que ela estava vivendo no momento tinha a ver com o que foi falado a respeito dela na infância? Isso é muito comum, não é, Bispa? Muito comum. A pessoa nos procura com uma diversidade enorme de dificuldades, né? Dificuldades que variam e tal, mas é raro você não chegar num ponto em que precisa passar aí por rever alguma coisa na infância, um momento onde ela foi, não é, ou tratada, ou foi alguma situação que foi lidada de maneira em que ela acabou, não é, tendo uma imagem errada de si mesma, né? Então, muitas vezes chega com muita história de culpa, não é? A história de culpa é abundante, sentimentos de culpa, para ser mais exato, né? Então, a criança que foi muito exigida, a expectativa era muito alta, nunca estava bom, porque a gente tem uma cultura do não elogio, não é? Aquela frasezinha antiga, elogio estraga, né? Aí a gente... De onde vem isso, Bispa? Achar que elogio isso, não elogia não. Eu já ouvi isso. Não elogia não, porque senão ele não vai fazer direito. Eu acho que faz motivar. Elogiar estraga, né? Eu brinco e falo, olha, estraga é não elogiar, não é? Não é verdade? E aí a gente precisa estar revendo isso, porque também uma coisa que é importante é que a fala, ela vem atrelada a vários fatores, né? A fala, ela vem atrelada com a sua postura, ela vem com o tom de com voz, a emoção que você está sentindo, não é? E tudo mais, e isso fica muito registrado, não é? Às vezes eu não falo, mas eu olho, né? Eu ouvi... Tem o olhar de algumas mães que é preferir falar. Que diz tudo. Por exemplo, eu ouvi uma vez de uma jovem que ela sempre teve uma tendência para ser mais gordinha, né? E ela falava, Bispa, quando eu chego, eu tenho certeza, a primeira coisa do olhar da minha mãe é na minha barriga. A mãe segurava, mãe cristã, mãe boa, que segurava a boquinha para não falar nada, né? Mas o olhar ia lá para a barriguinha da menina, né? Então, sempre existe pessoas que chegam em que a gente precisa estar revendo algum ou vários momentos, né, em que traz essa história de
muita cobrança, muito sentimento de culpa, muita acusação, e que as falas que ouviram, às vezes de professores, às vezes de colegas, principalmente dos pais, né, contribuíram bastante para ficar impregnado. É interessante isso, não é? Eu quero só fazer uma pergunta para a nossa querida Eliane. Eliane, você já teve, num momento assim, que refletir e chegar para um filho seu e falar, me desculpa pelo que eu falei? Nossa, várias vezes. Porque, às vezes, no decorrer que a gente trabalha fora, aí logo eu que tenho muito menino, aí depois, às vezes, eles chegam e falam, ah, mãe, isso aqui um está brigando com o outro. Aí tem hora que eu chego e falo, não faça isso. Às vezes eu falo, não é que palavra que vai amaldiçoar, mas a gente grita que eles assustam, porque até pouco tempo, meu menino de 9 anos... Porque você é humana também, né? Achava que mentira era xingamento. Mentira não, cala a boca. Era Cala a xingamento. boca. Porque lá em casa não se usa isso, cala a boca. Aí ele achava que era xingamento. Aí na hora eu estava tão nervosa que eu mandei ele calar a boca. E aquilo para ele foi para o quarto, chorou, magoou ele demais. Depois ele veio falar comigo, que não gostou, que eu xinguei ele, aí eu fui pedir desculpa, falei que eu estava nervosa e que eu nunca mais iria falar dessa forma com ele. Aí eu fui explicar que cala a boca não é xingamento. Mas também que é uma palavra que mas não magoa, deixa de né? ser uma expressão que não é um xingamento, mas é agressivo. Mas é agressivo, justamente. Cala a boca, né? É agressivo. E principalmente da forma que você fala. E esse dia eu falei de uma forma bem irada, né? Então, assim, foi uma experiência... Nossa, e eu também me senti. Porque eu fico falando, nossa, hoje minha vida é diferente, então eu tenho que criar meus filhos diferentes. Porque quando eu ainda não estava na igreja nem nada, como tem 31 anos o meu filho mais velho, eu tratava ele de uma forma diferente e refletiu hoje na fase adulta dele. Que é tanto que até hoje ele conversa, depois que eu fui para a igreja, que eu conheci Jesus, eu converso com ele, hoje é totalmente diferente. E eu já pedi desculpa para eles todos, da maneira de como eu agia com eles. Porque eu agia de uma maneira errada, falava de uma maneira errada, que acabou que o emocional foi abalado. Né? E hoje, graças a Deus, fizemos uma reunião, pedi perdão para todos, né? Que eu falo sempre que, eu não sei se eu posso até comentar a respeito da Fonte da Vida, porque é uma igreja que é da família, né? Que nos ensina a como ensinar os nossos filhos. A lidar com a família. A lidar. Então, foi muito bom isso para mim. Bispo Marinês, existem palavras que não deveriam ser faladas nunca para uma criança? Ah, sim, muitas. Você poderia dar alguns exemplos? As que a senhora citou no início, né? Palavras que diminuem, qualquer tipo de palavra que diminui, não é? Palavra que faz com que a criança... Uma vez eu ouvi uma mãe falando, eu estou tentando lembrar, mas era o que ela queria dizer que aonde a criança punha a mão, quebrava. Mas ela usou uma expressão tipo, fulana é destruidora, fulana é destruidor, uma coisa assim. Fulana é destruidora, fulana é... Eu ouvi isso muito na minha vida. Fulana é desastrada. Desastrada. Né? Pega, vai quebrar, né? Esbarra em tudo. Aquela fasezinha que entra na pré-adolescência, né? Que a criança fica meio desequilibrada, não é? Então, muita palavra pejorativa, algo ligado ao físico, jamais, não é? Seja os olhos, nariz, orelha, testa, cabelo, gordinha, magrinha, altura, baixinha, jamais, né? Se referir a uma criança, né? Ou sobre ela estando perto, ou diretamente a ela, não é? Rindo ou diminuindo, usando alguma coisa do corpinho dela, né? A autoimagem aí fica altamente prejudicada, né? Fica muito prejudicada. Essas coisas costumam crescer na cabeça das crianças. E também na competência, não é? Também... Então, que você não consegue, você não é capaz, né? A nossa expressão goiana, né? Você não dá conta de nada. Não dá conta de nada, não, deixa eu fazer.
não é? Às vezes a mãe acha que isso aí não vai alterar nada, né? Não, você dá conta não, deixa eu fazer, não é? E aí a criança nunca pode fazer nada, porque ela nunca vai conseguir fazer nada, né? Mamãe falou que tudo que eu pego eu não dou conta, eu tenho que deixar para ela fazer, não é? Cuidado, menino, porque você vai machucar. Cuidado, menino, que não sei o quê. É altamente, eu brinco, né? Eu gosto de falar que a proteção é super importante, não é? Mas a superproteção também intoxica, não é? Desprotege. Exatamente. Desprotege né? outra coisa. Uma coisa também que prejudica muito a criança, a comparação. Muito. Tem muitas mães que comparam uma criança, irmão com às vezes um outro. irmão, um vizinho, Primo. um primo. Eu vejo que, tipo assim, eu fui muito... minha mãe foi muito taxativa comigo em relação a sapato. Ela não vai comprar um sapato para você, você vai ganhar o sapato. Aí a primeira vez que eu fui comprar o meu primeiro sapato, nossa, aquilo para mim... Nunca esqueceu. Eu nunca esqueci. Por quê? Porque sempre... Aí ela falava, não, você não vai, você... E sempre falando aquelas palavras assim, coitada, que não era nem porque ela queria... Era maldade dela. Na época era a situação dela que era assim. Isso, Mas a gente tem que tomar cuidado com os filhos. As crianças não se esquecem. Elas não se esquecem das comparações, elas não se esquecem de quando foram diminuídas. E costuma, especialmente você, Bispa, colocou sobre ressaltar, às vezes, criança com orelhinha de abano, né? Às vezes o pai ou a mãe brincando, ou alguém ali que é importante para a criança fala o orelhudo, a criança não se esquece disso jamais, cresce na mente da criança. E é tão interessante, eu vi uma cena, isso já tem alguns anos, estava numa reunião de família, uma menina linda, e aí todo mundo elogiando, realmente a menina, um rostinho perfeito e tudo mais, todo mundo elogiando. O pai dela virou e falou assim, mas o pé dela é enorme, olha o tanto que o pé dela é feio e etc, etc. O próprio pai. Exatamente. Que é a pessoa que ela queria impressionar e ser bonita. Isso, né? Aí eu fico pensando, como esse pai ficou incomodado, é lógico que ele amava a filha, e eu sou testemunha disso, mas como ele ficou incomodado com tanto elogio para a filha, né? Vamos abaixar a bola da menina um pouquinho, né? Ainda fez errado, coitado, fez errado. Programa Vida e Você, trazendo informação para você. E aí você está aí me assistindo e diz assim, ai, Bispa, mas eu falei coisa demais na minha vida que eu não devia falar. Não saia daí, que daqui a pouco a gente volta e quem sabe vamos dar um caminho para você consertar aí. Programa Vida e Você, voltando, nós estamos conversando sobre o poder da fala, o poder das palavras, no ambiente onde estamos, na família, especialmente com relação a crianças. Você que é cuidador, que é vovó, você que é professor, ou pai e mãe, você que lida com crianças, cuidado com o que você fala. Vamos assistir essa matéria, é muito interessante, é baseada num experimento do Dr. Masaru Emoto. É um cientista japonês e é muito interessante a matéria. Os dois frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro com as palavras positivas conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia.
O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica, dá uma dor no coração. Já a positiva já calma. Viu como é interessante o experimento? Não sei se é real, eu não fiz, é baseado nas experiências do Dr. Masaru Emoto, mas eu acredito que seja real. Eu acredito que a resposta, não sei se no arroz seria assim, de fato, mas a resposta eu acho interessante. Estive pesquisando sobre esse experimento do Dr. Masaru Emoto, e eu acho muito interessante. Bispa Marinês, é muito importante a autofala também. Aquilo que a pessoa fala para ela mesma. Não é aquelas conversas que a gente tem, que é só com a gente mesmo, não é? Uma pessoa que está sempre se depreciando, dizendo, pensando, eu não vou conseguir, ou é difícil demais, está com tudo preparado para não conseguir, não é, Bispa? A gente ouve bastante, né? Não, mas como eu fui burra, ou como eu sou burra, não é? Cabeça! E aí, mas isso já é uma repetição do que ouviu mesmo, né? Um hábito que foi formado aí desde a criação mesmo, né? É lógico, a boca acaba falando aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, não é? E também, já que o coração, a mente, as emoções vão influenciar na sua fala, a recíproca também é verdadeira, né? Então, a fala vai influenciar no que você pensa, no que você sente. Você não precisa sentir para falar e, às vezes, você nem precisa, naquele momento, pode ser que você não esteja concordando, não é? Mas você pode chegar no espelho e falar, nossa, mas como eu estou legal, como eu estou bem, ou, né, poxa vida, eu estudei, tenho certeza, Deus vai me ajudar a lembrar, não é? E eu posso confiar, porque eu tenho aqui condições para isso, não vou para essa entrevista, em nome de Jesus vou me dar bem, porque Deus quer que eu né, tenha sucesso, vou tentar, né? Então, a sua mente vai acreditando no que você está falando e suas emoções vão ser influenciadas também. As emoções, né? seguem, não é? Exatamente. Seguem muito a nossa mente, aquilo que a gente fala. Exatamente. E isso é interessante, assim, eu falo muito baseado em mim, né? Que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei trabalhando na limpeza. Aí meu sonho era sentar numa cadeira de escritório. Aí eu sempre olhava no espelho e falava assim, eu vou ser chefe um dia. Eu vou ser chefe um dia. E
E isso foi criando em mim, e eu saí justamente, aí passou no jornal lá, contrata-se gerente de departamento pessoal. Aí eu falei, pois eu vou. Aí todo mundo, você tá doida? Isso não vai não, você não sabe nem o segundo grau, você não terminou ainda e tal, mas eu vou. E eu vou passar. Tinha gente até formado lá em Direito. Eu cheguei, conversei, eu falei a verdade, o que eu realmente, que eu não tinha, o que eu era, e eu queria aprender. Pois eles mandaram todos os outros embora e eu fiquei na... Olha, e eu fiquei, trabalhei 9 anos como gerente de departamento pessoal. Eu não sabia nem o que era orelite na época, que era a folha de pagamento. Mas por telefone, meu irmão ajudou. Você foi aprendendo, aprendi, me dispus. Eu falei, gente, como é bom a gente ter, tipo assim, acreditar. Qual foi a fala que você falou antes, quando as pessoas falaram, você está doida, você não vai conseguir? O que você falou? Eu vou sim, porque eu sou capaz. E eu vou conseguir. E eu vou conseguir. Chega de limpar chão para os outros. Tá vendo? Foi assim que eu fiz. E deu certo. E é assim que eu falo com os meninos em casa. E sempre dou a minha experiência para eles, né? Falo para eles, vai, minha filha de 27 anos, ela é arquiteta. Aí ela está com medo, porque ela formou agora. Falei, filha, o não você já tem. Vai atrás do sim. É isso aí. E vai como se você fosse a melhor arquiteta do estado de Goiás. Ela, mãe, mas como? Eu formei agora. Falei, minha filha, Deus vai te capacitar. Amém. E aí toda quarta ela vai na igreja, ora, e agora ela pegou uma empresa grande para ela trabalhar. Aí ela fala, mãe, eu tenho mais que ouvir a senhora. Coisa boa, experiência da mãe, né? Que bênção. Palavras de ira, palavras de desafeto, palavras que jogam para baixo. O mundo está cheio disso. Na sua casa, Jesus pode fazer com que a sua casa seja um oásis para os seus filhos, para você própria. Isso pode acontecer, não pode, bispa? Tranquilo, não é? Se você tem essa disponibilidade, essa disposição, esse esforço, não vai acertar sempre, não é lógico. Mas se você tem essa disposição, se você começa a treinar, e a gente começa a treinar em casa. Não adianta falar, vou fazer lá no trabalho, e chega lá, né, às vezes a gente ouve, né, ele ou ela, né, com o outro trata super bem. Chega aqui em casa é só palavrão e etc, né? Não, em casa que se começa mesmo. Então tem condições de se começar em casa, sendo principalmente uma pessoa que diz palavras que abençoam, que levantam, que animam. Não precisa mentir, né? Não precisa inventar, mas pode procurar. Não é? Eu brinco, nem que seja para falar que a unha do pé tá branquinha, fala. Mas, alguma coisa boa. Mas fala alguma coisa boa e aí isso vai aumentando, é lógico. Bispa Marinês, e como, não sei se você pode dar uma dica, como a gente deve lidar com pessoas que têm a linguagem muito negativa, que te fazem mal, que você se sente mal, quer no trabalho ou em casa? Dependendo de quem é a pessoa, não é? A gente pode conversar. Você vai rever a história da pessoa, o que leva ela, né? Lógico, algum motivo ela tem, não é? E poder rever essa história e, ao mesmo tempo, ensiná-la, alertá-la da importância, né, daquilo. Tanto que aquilo faz mal para ela, afastam as pessoas dela, porque quem quer ficar convivendo só com quem é pessimista, lamenta, chora e reclama o tempo inteiro, não é? Você pode alertar com carinho, com cuidado e desafiá-la. Tenta, né? Vamos tentar falar coisa melhorzinha, né? Uma vez por dia pelo menos, agradecer, reforçar, elogiar, não é? É importante. E também eu acredito que quando não é uma questão de família e tudo, e se a pessoa pode se afastar de alguém que tenha uma fala muito tóxica, ótimo, deve se afastar, né? Se não conseguir a melhorar aquela pessoa, porque sempre, é uma dicasinha que eu dou, sempre quando os meninos estão brincando que falam, eu falo, escreve o que é bom e escreve o que é ruim.
e olha na balança o que é bom e o que é ruim. É isso aí. As palavras, né? Então, é importante. Programa Vida e Você, nós estamos com o nosso horário estourado, a gente tem que fechar o programa. Bispa, o que você teria para dizer para aquela pessoa que está nos vendo nesse instante, que assistiu o programa, não é? O programa sobre a fala, as palavras e a importância das palavras na nossa vida. Meu querido, minha querida, não interessa seu meio social, sua cultura, sua idade, o contexto em que você vive, não é? A Bíblia é cheia de palavras boas a nosso respeito, desde o momento da nossa concepção até a velhice, né? A palavra do Senhor só reforça. Tenha ela como modelo, tenha ela como exemplo, como um lugar onde você pode aprender e contar com a ajuda do Espírito Santo para praticar. Deus abençoe. Amém. Querida Eliane, você que é mãe de 5 filhos, de 9 a 31 anos, o que você teria a dizer para essa mãe que está nos assistindo agora, que está com a mão na cabeça, falando assim, meu Deus, me acode? Bom, com a experiência que eu como mãe tive, dos dois lados, né, que é o lado bom e o lado ruim, eu te digo nesta tarde, nesta manhã, nesse dia de hoje, que para um pouco, pensa antes de falar. E quando for falar algo que vai prejudicar seu filho, pensa um pouquinho, que isso reflete tanto, magoa a criança. E você também, no fundo, quando você for lá pensar naquilo que a sua criança foi magoada, você também vai sofrer. Então, pensa antes de falar. Procura na palavra, que tem muitos versículos que falam que quando o filho, ele age com a emoção, e quando a mãe fala, declara sobre o filho, aquilo ali fica gravado no coração. Então, procura, uma dica que eu dou, vai na Igreja Fonte da Vida, lá na Vila Nova, ou na sede, que lá nós temos reuniões familiares, que é muito bom e que nos ensina. E foi aonde eu aprendi. Bênção, programa Vida e Você. Eu tenho que terminar o programa, mas que Deus abençoe a sua vida. Tente exercitar. Tente exercitar. Como disse a Bispa Marinês, nem que seja o branquinho da unha. Se a unha está branquinha aí, fala, nossa, que bonita, que unha bonitinha, branquinha. Deus abençoe a sua vida.